Como fazer a criança parar de roer unhas? Na verdade, como substituir esse hábito? Isso é muito comum, né? A onicofagia, a gente vê a criança que começa mesmo pequena, 2 aninhos, 3, com aquele hábito. É uma manifestação de ansiedade, é uma manifestação de preocupação. E nós podemos ajudar substituindo esse hábito. O hábito de roer unhas vem como uma manifestação da criança de preocupação, estresse e ansiedade. Tá ligado à fase oral do desenvolvimento, um reforço quando o estresse aparece, a ansiedade aparece e a criança desenvolve esse hábito e vai cada vez mais reforçando. O que a gente compreende é que isso, na grande maioria das vezes, é algo que a gente consegue amenizar, consegue contornar e que poucas vezes vai trazer uma repercussão mais intensa, mais significativa. Aí, nesses casos, um bom acompanhamento psicológico, algumas vezes até medicação para tratar esse transtorno repetitivo. Então, ficar atento. Se perceber que a situação está ficando muito intensa, procurar a ajuda de profissionais da área para um tratamento mais direcionado. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, entender que nós não devemos trabalhar com essa expressão combater, parar. Nós vamos trabalhar com a expressão substituir. Porque todas as vezes que a gente entra para um combate, é aquela coisa bélica, é a coisa da guerra, nós estamos trazendo uma conotação mais negativa para o fato. Então, nós vamos substituir o hábito. O que a gente não recomenda? Criticar, pressionar a criança, agredir a criança, fazendo aí um tapinha na mão, dando um grito com a criança, colocando rótulos, falando que o dedinho vai cair. Então, não devemos usar essas formas graves e negativas e ruins com a criança, porque nós estaremos reforçando o hábito com essa pressão. É um reforço negativo e que muitas vezes vai ter repercussão para o resto da vida, trazendo até a substituição para um outro hábito pior do que o de roer unhas. A substituição a gente vai fazer então criando um hábito melhor. Vamos comentar esses hábitos que a gente pode trazer naqueles momentos para a criança. Vamos mexer com massinha de modelar, vamos colorir, desenhar, vamos fazer um trabalho com a mamãe, ou de preparar um bolo, ou dissolver uma gelatina. Vamos ajudar a separar o feijão. Vamos mexer com a terra, jogar água nas plantas. Sempre atividades que ela vai fazer com a mãozinha. Então, isso nós vamos fazer mais vezes ao dia, recortar, colagem, desenhos, atividades manuais. E naqueles momentos em que você observa que a criança está indo para a ação, a gente pode interromper sem a crítica, sem agredir a criança verbalmente, sem colocar rótulos, direcionando a criança para fazer uma ação em que ela vai trabalhar bastante com as mãozinhas. De preferência, juntos, porque o reforço do emocional é maior se tivermos aí a ação conjunta com a mãe,
com uma outra, um irmãozinho ou irmãzinho ou com uma outra criança. Lembrando que o estresse e a ansiedade e a forma de ser da criança são os fatores que estão desencadeando aquilo. Então, a gente deve trabalhar nisso, como passeios ao ar livre, atividade física em espaços abertos, aumentar a prática de esportes, diminuir e praticamente zerar a televisão ou outras formas de tela. A gente entende que é desafiador, porque da mesma forma que um hábito vai se instalando e vai se transformando, às vezes num toque, aquilo criou no cérebro uma área especializada naquela ação, um mapa mental que vai se especializando e vai se tornando cada vez mais efetivo, com conexões neuronais mais rápidas, mais hábeis, de resposta mais pronta. Então, nós temos que reconstruir fazendo um outro mapa mental, não combatendo aquele. E à medida que esse uso vai diminuir daquela ação, o mapa mental vai diminuir e vai ficar cada vez menos especializado. Se você pensa que um mapa mental, um hábito que se consolida a partir de algumas repetições em 20 dias, em 6 meses, 1 ano, já se transformou quase uma cicatriz, nós vamos compreender que um hábito desse precisa de bastante tempo para a gente desenvolver um outro que substitua. Então, a gente não pode ter aquela expectativa de uma resposta pronta, que em poucas semanas a criança vai desconstruir um hábito que ela desenvolveu. Então, é um trabalho reeducativo de nova direção. Sempre lembrando que todas as vezes que eu vejo uma atitude que eu quero mudar, eu não combato aquela atitude de frente de forma negativa, com pressão, com falas que são falas de peso e que vão trazer uma baixa autoestima para quem está ouvindo. Eu vou redirecionar e conduzir para uma nova forma, uma nova ação. Tratando esse estresse com todas essas medidas, as frutas, o maracujá, melissa, capim-cidreira, tudo isso também pode ser incorporado, aromaterapia, lavanda, como atividades que você integra as atividades físicas de passeio ao ar livre, ambiente aberto, boa música, atividades de relaxamento que vão ajudar o estresse a diminuir. Boa sorte! Substituir é a palavra adequada.